Internacionalistas do mundo, univos! Sejam bem-vindos a mais um episódio e hoje para falar de um tema para lá de clássico das relações internacionais. E para discutir comigo sobre, temos aqui hoje o Bruno, a Bianca, a Victoria e o professor Marcos. Por favor, digam oi! Oi pessoal, tudo bem? Fico feliz em participar desse episódio e com um tema muito legal e espero que vocês gostem. Pessoal, tudo bom? Estou muito feliz de estar participando desse episódio clássico, mas muito importante. Oi gente, muito feliz por estar aqui também e espero que vocês gostem desse episódio. Bom gente, é isso, então hoje estaremos falando sobre a União Europeia, suas crises, ascensão e queda. Para conversar um pouquinho sobre isso, então a gente conversou com o professor Dr. Marcos Farias e a gente vai dialogar um pouquinho sobre isso, mas um pouco mais voltado para Portugal. Mas vamos direto ao assunto, apresentar o professor e depois começar o nosso bloco de perguntas. Então, professor, o senhor pode falar um pouco sobre a sua formação, a sua carreira e o seu entendimento sobre o tema de hoje? Com certeza. Eu comecei a minha formação em Relações Internacionais na Universidade de Lisboa, no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Fiz o meu primeiro diploma. Aí fiz também um mestrado em Estudos Políticos e Diplomáticos. Estudei no estrangeiro também, estudei na Universidade de Aberystwyth, que é bastante conhecida em relações internacionais, por ter sido a primeira universidade com um curso de Relações Internacionais, a seguir à Primeira Guerra Mundial, e preparei aos poucos o meu doutorado, que voltei a fazer na Universidade de Lisboa. É uma tese sobre teoria das relações internacionais, tentativa de teorizar um pouco os autores portugueses no âmbito das teorias das relações internacionais. E, portanto, a primeira parte da minha formação é muito teórica. Ao mesmo tempo eu comecei a dar aulas e, portanto, terminei a minha formação com esse conjunto de teses, como é muito natural. Quando terminei esse trabalho mais teórico e um período bastante longo de aulas, entendi que precisava de ter um conhecimento do campo, do terreno, e comecei a participar em trabalhos de voluntariado, projetos de desenvolvimento comunitário um pouco por todo o mundo, na América Latina, no Pacífico e também em África. Trabalhei em projetos de escolas, nos Andes, no Equador, no Peru, mas também nas periferias das grandes cidades, na Guatemala, na Nicarágua, e depois no Pacífico em projetos de recolha de água das chuvas e de reconstrução de equipamentos relativos à segurança hídrica nas Ilhas Fiji. E finalmente trabalhei na África, no Ruanda e no Togo. No primeiro desses casos trabalhei no âmbito de um orfanato e num ano muito importante, porque passavam 20 anos do genocídio do Ruanda, e isso permitiu-me fazer uns trabalhos interessantes. E depois, passados 2 anos, em 2016, no Togo, onde fiz um trabalho numa rádio comunitária e, portanto, tive a oportunidade de seguir temas de desenvolvimento, de segurança e de relação dos atores políticos no Togo. Nos últimos tempos, os meus interesses de investigação têm sido muito voltados para uma viragem interessante em relações internacionais, que é a política global visual. Eu tenho interesse nesse cruzamento entre política global e instrumentos visuais, não só no sentido de analisar, refletir sobre isso, mas também de produzir os meus próprios instrumentos nestes projetos onde eu participei. Algumas vezes produzia eu próprio alguns materiais audiovisuais, como nas Ilhas Fiji, no Ruanda e na Nicarágua. Julgo que é assim uma rápida viagem pela minha formação e pelos meus interesses em relações internacionais. Certo, professor. Muito obrigado. Então agora, pessoal, vamos para os blocos das perguntas. Bom, professor, para falar desse tema muito interessante, vamos começar do princípio.
Se o senhor pudesse contextualizar o tema, falando um pouquinho sobre os impactos que a crise de 2008 teve sobre Portugal e como essa pandemia está afetando, assim, no geral, o que já tinha sido piorado pela crise de 2008. Certo. Bom, nós estamos há um ano a falar de crise pandémica, mas é certo que há pouco tempo, há 10 anos, nós estávamos a viver, sobretudo na Europa, não só, mas sobretudo na Europa, estávamos a viver uma outra crise de outra natureza, com outras características, o que significa que esta nova crise vem ainda, em alguns casos, agravar problemas da década passada e problemas que não tinham sido ainda resolvidos a quando da crise passada. A crise anterior que eu referi é muitas vezes conhecida como a crise das dívidas europeias. É uma crise que não surge na Europa, surge nos Estados Unidos, é uma crise de crédito, de confiança no sistema financeiro, no sistema bancário, mas que rapidamente atravessou o Atlântico primeiro para a Islândia, depois para a Escócia e depois para o resto da Europa, pelo facto do sistema financeiro e bancário dos dois lados do Atlântico estar muito, muito integrado. Por via de múltiplas concentrações bancárias que tinham acontecido nos anos anteriores, devido à economia neoliberal, ao capitalismo financeiro reforçado nos anos anteriores. O Bloco Europeu reagiu às consequências dessa crise de crédito, que começou rapidamente a infiltrar-se na economia e, portanto, a produzir desemprego, falências de empresas que não só os bancos. O Bloco Europeu começou a reagir com proteção social, não é? E essa proteção social fez com que rapidamente disparassem as dívidas dos países europeus, o déficit orçamental, e o Bloco Europeu reagiu a isso facilitando as regras orçamentais, o chamado Pacto de Estabilidade e Crescimento, que estabelece regras muito rígidas aos países da União Europeia para controlarem o seu déficit e a sua dívida. Mas em momentos de crise, o Bloco Europeu entende, através da sua Comissão, que é o Governo, não é? O Governo, a Comissão Europeia, libera os países para, durante algum tempo, poderem ter déficits mais elevados e aumentarem a dívida, se isso tiver como finalidade a proteção social, proteção no desemprego e às populações mais vulneráveis. Isso atingiu mais fortemente os países que tinham menos almofada, se quisermos assim dizer, menos almofada financeira, que já tinham dívidas e déficits mais elevados, sobretudo os países do sul da Europa. Há aqui um outro dado também importante, que é o facto de que, à medida que o déficit e as dívidas foram aumentando, as empresas de rating globais foram especulando com as crises, com as dívidas destes países, o que significa que o rating das suas dívidas, não só do Estado, como das empresas públicas, bancos e outras empresas privadas, foram-se degradando. E, portanto, a crise que começou por ser financeira do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, passou como crise financeira para a Europa, foi-se infiltrando na economia e produziu o fechamento da torneira do crédito tanto aos Estados como às empresas. Ou seja, à medida que as empresas de rating foram especulando com as dívidas europeias, deixaram de financiar as necessidades de crédito dos países e das empresas, sobretudo do sul da Europa. Isto provocou a necessidade que alguns países tiveram de recorrer a planos de resgate através da chamada troika de instituições internacionais. Não só a União Europeia, como também o Fundo Monetário Internacional. E, portanto, os últimos, não diria os últimos 10 anos, mas os últimos 6 anos, em Portugal, como na Grécia, mas também em menor medida na Espanha, foram vividos sob a austeridade exigida por essa troika
para que se pudesse diminuir a dívida, o déficit, e se reestruturasse o Estado naquilo que já se conhecia há muito tempo, ou noutras décadas, na América Latina e em outras partes do mundo, como planos de ajustamento que impuseram, de certa maneira, a ideologia neoliberal e algumas medidas de emagrecimento do Estado. Portanto, eu não diria que essa dificuldade chegou até ao momento atual, até esta nova crise, mas há algumas condicionantes dessas políticas de austeridade impostas pela Troika Internacional que tiveram algum impacto neste momento de uma crise sanitária pandémica, designadamente no âmbito da saúde, não é? Porque uma das condicionantes ou uma das obrigações que o plano de resgate da Troika impôs foi a diminuição do Estado, dos serviços prestados pelo Estado. E, portanto, a saúde foi um dos setores em que houve cortes orçamentais muito importantes e houve, de facto, quem tivesse sublinhado ao longo destes últimos 10 anos, e, aliás, a disputa política em Portugal tem passado muito por isso, tem passado por saber como é que a austeridade deixou os serviços públicos, como é que provocou privatizações e como é que condicionou a prestação de serviços na educação, na saúde, por parte do Estado à população portuguesa. E neste momento em que os serviços de saúde são essenciais para fazer face à crise pandémica, muitos recuperaram essa questão. Muitos recuperaram que o sistema de saúde não estava ainda recuperado desses cortes e que houve circunstâncias em que se tornou mais difícil responder à crise pandémica por causa da debilidade no sistema de saúde que foi imposto pelo plano de austeridade e ajustamento estrutural da Troika, imposto pela Troika Internacional. Professor, muito obrigado pela sua resposta. E agora, deixando um pouquinho a história de lado e pensando um pouco mais no futuro, por conta dessa autoridade fiscal, ao menos economicamente, Portugal estava apresentando resultados satisfatórios, se apoiando em áreas como turismo e serviços. E por isso muitos acabaram defendendo esses programas de austeridade. Porém, essas áreas econômicas foram os setores que mais foram afetados durante a pandemia, em um cenário de uma dívida pública de quase 400% do PIB. E a minha pergunta esses setores estagnados, quais são eles? E, em sua opinião, onde Portugal deve se apoiar para voltar a crescer? Ter como base a União Europeia, o FMI ou outros organismos internacionais? Ou focar em outro modelo de recuperação mais interno? Bom, é verdade que, como eu dizia há pouco, a recuperação começou por volta de 2014, 2015. Entretanto, houve novas eleições e formou-se um novo governo, porque também é importante este contexto político. A crise surgiu e, digamos, que rebentou nas mãos de um governo do Partido Socialista, de centro-esquerda. Com o agravamento da crise em 2011, foi necessário realizar novas eleições e passou para o poder uma coligação de centro-direita. Em 2015, com o princípio da recuperação, que já se estava a realizar, voltou ao governo o Partido Socialista em minoria e, portanto, com necessidade de encontrar acordos no Parlamento para fazer passar as suas leis. O que significa que em 2015, quando eu mais ou menos localizei o princípio da recuperação, o que acontece é que, e aqui a narrativa é muito discutível e discutida, porque há quem entenda que a recuperação começa com os resultados da austeridade. E estas são coisas que
em ciências políticas é muito difícil provar, não é? Não é muito fácil nós dizermos que há uma relação direta, causa e efeito, entre a austeridade e a recuperação, mas da direita a narrativa é a de que em 2015 começaram a notar-se os efeitos benéficos da austeridade e do emagrecimento do Estado e, portanto, o estímulo à economia foi o certo. Da esquerda, entende-se que foi a alteração do governo que produziu esse estímulo através de novas políticas de investimento público, políticas de proteção social, regressar a um modelo de investimento e recuperação da degradação dos serviços públicos. Agora, há um fator muito importante para essa recuperação que foi o turismo. E nisso teve muita importância o facto de Portugal e sobretudo Lisboa terem surgido nos mercados como destinos privilegiados para diferentes formas de turismo de curta duração, de mais longa duração. O que é verdade é que Portugal e Lisboa, até essa altura, eram destinos pouco conhecidos no turismo, mesmo, por exemplo, ao nosso lado, em Espanha ou em países vizinhos, era um país muito desconhecido e a partir desse momento, com uma série de campanhas e pelas vantagens da comunicação digital, houve um fluxo de turistas para Portugal que desencadeou, estimulou a criação de múltiplas atividades económicas um pouco por todo o país. E certamente o turismo teve uma importância muito grande na criação de renda, na diminuição do desemprego, que foi um dos indicadores muito preocupantes desde 2009 e voltou a cair a partir de 2014, 2015, voltou a cair para níveis muito baixos. Mas estamos a falar de atividades económicas relacionadas com o turismo, não só diretamente, mas indiretamente, são atividades económicas presenciais, não é? São atividades económicas de relacionamento direto entre as pessoas, porque tem que ver com dormidas, hotéis, alojamentos, com restaurantes, com tudo que tem que ver com comidas, com atividades ao ar livre, que, digamos, que explodiram até o ano de 2020. E, precisamente, são essas atividades que têm estado paralisadas e que não podem ser feitas online. Não é? Tudo o que tem que ver com turismo e atividades acessórias ou relacionadas tiveram que estar paralisadas praticamente desde o ócio, tudo o que tem que ver com ócio, tudo isso esteve paralisado desde março de 2020 até ao momento. Houve pequenos períodos em que houve reabertura de algumas atividades, a partir de junho, entre junho e outubro do ano passado, mas depois voltou a fechar e algumas não abriram sequer. Por exemplo, tudo o que tem que ver com ócio noturno, discotecas, isso está fechado desde março de 2020. E, portanto, essas atividades que estão fechadas e que constituíram a base da recuperação económica de Portugal são aquelas mais afetadas e são essas onde provavelmente vai crescer mais o desemprego e o problema destas atividades é que muitas delas não resistem a períodos muito longos de fechamento. Nós não sabemos neste momento exatamente o que é que vai sobreviver dessa estrutura económica. Não é? Porquê? Porque estamos com um plano desde há um ano, estamos com um plano de apoio a essas atividades. Já passou por várias fases, mas há apoios diretos e indiretos do Estado a essas atividades. E apoios que vão terminar dentro em breve. Portanto, muito brevemente nós vamos saber exatamente qual é a dimensão da crise, porque sem os apoios do Estado, que eram transitórios,
certamente. Sem esses apoios diretos e indiretos do Estado, muitas dessas atividades vão desaparecer, não conseguem subsistir. Agora, qual será o modelo de recuperação? O modelo de recuperação num país como Portugal certamente terá que assentar no turismo, mas, mais do que isso, assenta num mecanismo de recuperação que é europeu. Um país como Portugal, ou como a Grécia, ou como a Espanha, tem um tecido produtivo muito diminuto, porque a integração na União Europeia implicou uma espécie de especialização económica dos países e, certamente, os países do Sul especializaram-se em atividades para os quais têm mais capacidade ou para os quais têm vantagens comparativas, de acordo com a teoria liberal. E, por outro lado, para além dessa grande integração que exige que as soluções europeias sejam vistas de forma integrada, também o que nós temos é um plano e um mecanismo de recuperação e resiliência, que é como se chama, financiado pela União Europeia e que tem uma dimensão astronómica. Para terem uma ideia, este mecanismo de recuperação e resiliência conta com 1,8 trilhões de euros para o espaço da União Europeia. Destes 1,8 trilhões de euros, o mecanismo prevê para Portugal 45 bilhões de euros. E, portanto, a recuperação de Portugal certamente assentará e terá como parede mestra estes 45 bilhões que constam de um plano que o país teve, que o governo teve que estabelecer com base em prioridades. E através dessas prioridades, que é onde vai ser gasto esse dinheiro, esses 45 bilhões de euros, através dessas prioridades nós podemos observar como é que se vai, ou como é que se pretende reestruturar a economia europeia. As prioridades são a transição ecológica, a transformação digital, o crescimento e emprego inteligentes, sustentáveis e inclusivos, a coesão social e territorial, a saúde e resiliência, e as políticas para a próxima geração, as crianças, os jovens, incluindo matérias de educação e competências associadas a estas áreas. E, portanto, aquilo que se chama a bazuca europeia, os 1,8 trilhões de euros, vão ser gastos em atividades que os planos tiveram que ser aprovados pelo governo europeu, pela chamada Comissão Europeia, como vocês sabem, mas sempre nestas áreas. Não é? Ou seja, há aqui, ou pretende-se, não sei depois a realização como é que vai ser, mas pretende-se que este seja um momento de transformação na economia europeia, que se invista em áreas de grande competitividade, como estas que eu disse, transição ecológica, digital, empregos inteligentes, sustentáveis e inclusivos, e que se faça uma coisa que muito dificilmente se faz noutras épocas, que é a coesão social e territorial. Os países europeus são países muito desiguais, têm áreas mais desenvolvidas, outras mais degradadas, e pretende-se que, com esta chamada bazuca europeia, se consiga diminuir finalmente essas diferenças dentro dos territórios. E, portanto, para um país como Portugal, a recuperação em qualquer crise, mas mais nesta, sobretudo porque esta é vista como uma crise exterior, não há contabilidade de culpas, ao contrário do que aconteceu na crise de 2008, em que havia muito a narrativa dos países gastadores e dos países poupados, aqueles que nunca conseguem ter finanças em ordem, que gastam muito, que não se conseguem governar a si próprios e, portanto, têm que penar, têm que aprender pela sua própria via. Neste caso, nós não temos uma narrativa de culpas e isso ajudou, apesar de algumas barreiras, houve muita negociação sobre o dinheiro que devia ser incluído e os países do norte da Europa recortaram um pouco esta bazuca europeia, mas não há essa narrativa das culpas, de culpabilizar países porque sucumbiram mais facilmente à crise. E, portanto, o futuro da economia portuguesa será certamente com base nestes 45 bilhões
de euros para estímulos vários. Há quem entenda que não é suficiente devido ao impacto que o encerramento de atividades teve. Essa contabilidade ainda terá que ser feita. Muito bom, professor. Ainda sobre a pandemia, Portugal foi um dos países que melhor lidou com o desenvolvimento desse cenário, ao menos no início da primeira onda. Em sua opinião, quais foram os pontos que o governo acertou e quais os principais problemas que tanto a sociedade quanto o Estado tiveram ao tomar decisões para que Portugal seguisse um caminho diferente do que, por exemplo, foi seguido pela Nova Zelândia e Austrália? Bom, há aqui duas questões iniciais que eu queria colocar. É que essa comparação é interessante, não é? Com a Austrália e com a Nova Zelândia, mas mostra bem a diferença de blocos com que estamos a lidar. A Austrália e a Nova Zelândia são ilhas. E o continente europeu não é uma ilha, é um espaço muito mais povoado, muito mais densamente povoado. Portanto, as circunstâncias, as características são muito, muito diferentes. É muito diferente lidar com uma pandemia, com uma epidemia que se torna pandemia numa ilha do que no continente. É muito diferente lidar com uma pandemia num país densamente povoado ou num país muito pouco densamente povoado. Portanto, esta contabilidade de saber o que foi feito bem, há coisas que foram feitas bem em todos os sítios, outras que foram feitas menos bem, mas essas comparações diretas a mim parecem-me ainda difíceis de fazer neste momento, não é? Nós precisamos e isso acho que estudantes de relações internacionais têm muita capacidade para fazer isso, porque têm formas de olho muito transversais de olhar para as sociedades e para os comportamentos e para de forma comparativa, não é? De como é que as coisas acontecem em diferentes partes do mundo. E, portanto, no caso de Portugal, as decisões, mais uma vez, eu quero sublinhar isto, as decisões são feitas coletivamente no âmbito europeu. Há um aspecto fundamental para compreender as decisões e às vezes a falta de decisão que em países como a Nova Zelândia ou a Austrália foram muito mais fáceis, muito mais rápidas, como o fechamento das fronteiras. Portugal não pode fechar as suas fronteiras de um momento para o outro, porque está obrigado a um conjunto de tratados que estabelecem a livre circulação de pessoas, bens, capitais, certo? E, portanto, um pilar fundamental da União Europeia é a abertura das fronteiras. Isto não significa que as fronteiras não possam ser fechadas. As fronteiras podem ser fechadas desde que haja um consenso entre os países do chamado espaço Schengen, que são os países que assinaram esse tratado, sobretudo que diz respeito à liberdade de circulação de pessoas. É claro que há momentos em que as fronteiras foram fechadas por poucos dias, por exemplo, por motivo de cimeiras que foram realizadas e era preciso controlar o espaço de alguns países. Isto também não significa que tenha corrido sempre bem neste último ano, porque houve países que unilateralmente fecharam as suas fronteiras. Mas Portugal tem uma posição muito clara em relação a este assunto. Portugal só tem uma fronteira terrestre, que é com a Espanha. E todas as decisões neste último ano de fechar fronteiras, que aconteceu, todas essas decisões foram feitas em colaboração com as autoridades espanholas. Não houve nunca uma decisão unilateral. E, portanto, houve uma resistência muito grande a fechar fronteiras, porque, simbolicamente, não só porque para as atividades económicas, para a passagem de pessoas de um lado para o outro é fundamental para a economia. As economias europeias hoje e as sociedades estão muito integradas, mas simbolicamente é muito grave quando se fecha uma fronteira na Europa. Ou seja, essa decisão, sobretudo se ela for unilateral, é vista como um retrocesso perigoso na política europeia. E, portanto, num momento como este de pandemia, pode ter havido, certamente, falhas de decisão por via dessa necessidade, vontade de manter as fronteiras abertas e de entender que essa seria a última medida a tomar. Não é? Que, antes disso,
poderiam ser tomadas outras medidas. É claro que a população, em muitos casos, reagiu mal, porque a população, num momento de stress como este, viu muitas vezes o fechamento de fronteiras como a primeira das medidas, porque nós já sabemos, já analisámos neste último ano as atitudes da população face à pandemia, sobretudo no continente europeu. O vírus é visto como algo que vem de fora, não é? Que vem pelas fronteiras, atravessa as fronteiras, vem de avião ou vem pela via terrestre, e isso criou, em alguns casos, ambientes muito nocivos de recriminação entre países, entre sociedades. E, portanto, eu neste momento, acho que ainda não é o momento de fazer grandes avaliações sobre o que correu mal e o que correu bem. É claro que as autoridades de saúde têm que o fazer numa base quase diária, não é? Para se ajustarem às medidas sanitárias que é preciso tomar. Mas, de um ponto de vista político, eu julgo que é preciso algum distanciamento para não fazermos uma avaliação condicionada pelas atitudes e pelos receios, pelas inseguranças próprias de uma pandemia. E, portanto, aquilo que nós podemos ver como deficiências na tomada de decisão, lentidão, por exemplo, no fechamento das fronteiras, mesmo que de forma coletiva, tem uma razão de ser. Não é? Tem uma razão de ser. Tem uma razão económica, claramente, porque o continente europeu está muito integrado e o fechamento de fronteiras é um peso muito grande, às vezes, para as populações mais vulneráveis. Eu vou dar um exemplo. As fronteiras no continente europeu, um pouco, julgo que ao contrário do que acontece em grande parte da América do Sul, as fronteiras não separam, são zonas de grande fluxo de pessoas, de capitais, de atividade, não é? E, portanto, fechar fronteiras tem um impacto direto para as populações locais, para as populações de um e do outro lado das fronteiras. Isso acontece entre Portugal e a Espanha, mas acontece ainda mais no centro da Europa, entre a Holanda, a Bélgica, a Alemanha, ou entre a Suíça e a Itália e a França, não é? Ou a República Checa e a Alemanha, e a Polónia, e, portanto, o fechamento das fronteiras não é só uma questão simbólica, é uma questão da economia, é uma questão do sustento das pessoas. E estes problemas, a Nova Zelândia ou a Austrália não tiveram que lidar, além de que são países muito mais ricos, que podem fechar e que podem dar apoios às atividades que fecham durante um tempo quase indefinido. O problema na Europa, sobretudo na Europa do Sul, é que, por muito que os governos tivessem estabelecido um plano para o primeiro confinamento de apoio às atividades que tiveram que fechar, esse apoio não podia prolongar-se indefinidamente. E, portanto, nós temos aqui, finalmente, uma diferença entre o primeiro confinamento, de março a maio do ano passado, e este segundo confinamento de janeiro a março, abril deste ano. É que este segundo confinamento já colocou um stress muito grande sobre a economia, porque a capacidade do Estado de sustentar essas atividades já era muito pequena. Ou seja, as economias, sobretudo as do Sul, conseguiam suportar um primeiro confinamento, um primeiro plano de apoio, mas resistiram muito a um segundo confinamento por causa de questões económicas, certamente. Certo, professor. Muito obrigado. Agora, eu queria perguntar um pouco mais sobre a União Europeia em si, mas também envolve Portugal, que há cerca de 15 dias atrás, o ex-ministro das Finanças gregas deu uma entrevista para o jornal El País, da Espanha, em que ele disse duas coisas que me marcaram muito, e aí eu queria compartilhar aqui também para ouvir a sua opinião sobre. A primeira coisa que ele disse foi o seguinte: a democracia europeia é como oxigênio na Lua, existe um total de zero, e que isso atrapalha muito, né, o andamento do bloco. E a outra coisa que ele disse foi sobre que a direita e os fascistas têm um projeto para a Europa. E onde que está a esquerda? Aí eu faço a mesma pergunta, professor.
onde que está a esquerda? Que questão é essa desse problema democrático? Mas principalmente essa questão da esquerda me marcou muito. Onde que está a esquerda europeia? Cadê o projeto dela para a Europa? Uhum. Essa é uma ótima pergunta e que vem bem no seguimento daquilo que discutimos até agora. O problema é que não há uma Europa, não há uma esquerda europeia, há várias esquerdas europeias. Aliás, como neste momento estamos a ver, há várias direitas europeias. O problema da extrema-direita é que há uma série de movimentos claramente racistas, xenófobos, ultratradicionalistas, que conseguem adesão dos votantes tradicionais da direita. E, portanto, há a direita tradicional, moderada, católica, liberal, está a ser canibalizada pela extrema-direita ou pela ultradireita, que eu julgo que em alguns países nem sequer se fica por aí. Há eleitorados de esquerda que acabaram por ficar reféns desse discurso da extrema-direita. E porquê? Eu julgo por causa das narrativas da crise de 2008, as narrativas e os planos de austeridade. Uma consequência fundamental da crise de 2008 foi cultivar a desconfiança na população face ao Estado, face aos apoios do Estado e face à incapacidade do Estado de responder à crise de forma equilibrada e de forma justa. Por exemplo, em Portugal, a narrativa do centro-direita, quando esteve no poder e quando implementou a austeridade, foi a de que Portugal e os portugueses viviam acima das suas possibilidades. E, portanto, era não só uma questão de necessidade momentânea a fazer essa austeridade, mas também era quase uma questão moral de o país não produzir os recursos suficientes para suportar um estilo de vida que os portugueses tinham. E, portanto, essa era, de certa forma, a dupla justificação para implementar a austeridade. Isto provocou, no meu entender, não só a narrativa como a austeridade em si mesma, uma grande desconfiança dos portugueses contra outros portugueses, muita desconfiança sobre quem tinha apoios sociais e quem não tinha apoios sociais, sobre o que deveria ser o papel do Estado nesta área social. Ou seja, muita gente que passou por austeridade perdeu os trabalhos, sobretudo trabalhadores independentes que perderam o seu trabalho, passaram a entender que se eles não tinham tido apoios, mais ninguém devia ter apoios, que, portanto, se eles conseguiram sobreviver, toda a gente deveria ter conseguido sobreviver sem apoios. E portanto, começa a gerar-se um movimento que às vezes tem certas dimensões xenófobas, mas que é sobretudo contra o Estado Social. Paradoxalmente, num momento de crise em que as pessoas podiam ter entendido que o que era preciso era mais Estado Social, mais proteção social, eu acho que um setor muito importante da população entendeu que o Estado Social serve para cultivar dependências. E, portanto, era sempre possível ver casos em que aquele subsídio tinha sido mal gasto, ou que havia pessoas que não precisavam e que tiveram subsídio, ou que certos setores da sociedade eram privilegiados nesse acesso aos subsídios. Portanto, houve setores da população que foram muito, muito afetados pela crise, foram muito batidos pela austeridade e, de certa forma, converteram-se a esta mentalidade pseudo-liberal de que o Estado não deve intervir, de que deve ser cada um por si, cada um salve-se, e se eu conseguir, os outros também conseguem recuperar. E, em muitos casos, foram partidos de centro-esquerda que apoiaram estes programas de austeridade. Mesmo em Portugal, antes das eleições de 2011, foi um governo do Partido Socialista que negociou com a Troika da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional. A Troika, dizemos Troika porque são três entidades na prática. É o Fundo Monetário Internacional, a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu. Por isso
por isso dizemos que foi uma troika de instituições. Portanto, mesmo em Portugal, o Partido Socialista negociou com essa troika quais eram as áreas onde devia haver cortes orçamentais, como é que se devia ter acesso ao crédito europeu e internacional para sair da crise. E, portanto, uma parte da esquerda colaborou, não só em Portugal, como fora de Portugal, na Europa, colaborou e continua a colaborar com políticas neoliberais, com políticas que desestruturam as sociedades. E, em alguns casos, foram muito penalizados eleitoralmente. Isso aconteceu na Grécia, aconteceu mesmo em Espanha, aconteceu em França. Muitos partidos socialistas que nas últimas décadas se encostaram ao centro, não é? Foram muito penalizados, quase desapareceram. Em França, o Partido Socialista quase desapareceu, em grande medida por causa dessas políticas de terceira via e de grande cumplicidade com o neoliberalismo. E alguns eleitores de esquerda, isso já está estudado, muitos eleitores de esquerda, sobretudo das cinturas industriais das grandes cidades, que até há pouco tinham como que o seu voto muito fiel em partidos comunistas, por efeito desta austeridade e destas políticas liberais, acabaram por se reconverter a uma linguagem que pretende ser não ideológica, mas que o é ainda em maior medida, que é de partidos de extrema-direita, que em Portugal começaram também a emergir e já têm representação parlamentar um pouco por toda a Europa. E, portanto, nós temos aqui, se quisermos ater-nos apenas ao que é a esquerda mais reconhecível, nós temos partidos que são pequenos partidos que não chegam ao poder, têm às vezes alguma possibilidade, capacidade de condicionar o poder, como aconteceu em Portugal entre 2015, sobretudo entre 2015 e 2019, em que o governo do Partido Socialista teve que negociar diariamente medidas de recuperação da crise, ou seja, medidas anti-austeridade, que não foram tanto quanto se anunciava, mas que foram, em alguma medida, a recuperação da austeridade, precisamente porque os dois partidos de esquerda conseguiram condicionar com o seu voto as maiorias que o Partido Socialista não tinha no Parlamento e de que necessitava para legislar, não é? Porque em Portugal quem legisla é o Parlamento, essencialmente. E, portanto, um pouco por toda a Europa nós temos pequenos partidos de esquerda, não estou a falar dos partidos socialistas, que são partidos de centro hoje em dia, partidos de esquerda, ou seja, à esquerda do Partido Socialista, que eram muito marginais até há pouco tempo, que foram ganhando algum terreno e que, em alguns casos, têm conseguido estabelecer algum controle da social-democracia, do centro e da social-democracia, de tal forma que o governo português se constituiu digamos, não numa aliança formal, mas num apoio da esquerda, acabou por ser visto na Europa como uma espécie de modelo de como se poderia sair da austeridade e como era possível, não quebrando as regras europeias, que eu falarei já a seguir, não quebrando as regras europeias do déficit e da dívida, mas encontrar uma via alternativa para recuperar, sobretudo, os serviços públicos, porque é em grande parte o que está em causa hoje no debate da esquerda, não é? Como é que se consegue manter políticas públicas de saúde, de educação, de habitação, sobretudo, nestas três áreas, sem ceder ou sem sucumbir demasiado ou totalmente aos mercados, às políticas neoliberais. Mas, para terminar esta pergunta, certamente há um projeto de extrema-direita muito perigoso e que em alguns países está a conquistar largas fatias do eleitorado. Em Espanha, o partido de extrema-direita já é o terceiro partido e está praticamente a
conseguir o domínio da direita. Nós estamos em muitos países, na França, isso já aconteceu. Estamos em alguns países, precisamente no ponto, ou perto do ponto de inflexão, em que a direita tradicional perde a hegemonia da direita e sucumbe à extrema-direita. E nesse aspecto, muitos partidos de direita tradicional têm sido culpados porque têm legitimado a extrema-direita, têm formado coligações com eles, têm trazido a extrema-direita para as instituições, numa tentativa de dominar a extrema-direita, mas certamente o que está a acontecer, ainda neste momento, é o contrário. E é nesse sentido que um plano europeu de recuperação e de resiliência é fundamental. Foi fundamental o papel das instituições europeias na crise anterior, do Banco Central Europeu, por exemplo, na compra de títulos de dívida, obrigações do Tesouro, porque em muitos países, por exemplo, a Itália, com dívidas astronómicas, ou Portugal, a Grécia, não teriam aguentado sem esses programas de compra dos títulos de dívida do Banco Central Europeu, que injetou dinheiro sem limite. Injetou dinheiro sem limite. E neste momento nós estamos outra vez com necessidade disso. Ou seja, de uma resposta europeia contundente. Não sabemos se aquela que foi aprovada, a bazuca, é suficiente, mas é necessária uma resposta contundente de recuperação, reformulação da economia europeia, porque é sobretudo em ambientes de frustração, de degradação económica, de desespero económico que a extrema-direita sobe ao poder. E a Europa conhece esse fenómeno, e as respostas que têm sido dadas têm esse objetivo, não é? De que não se reproduza o ambiente económico da Grande Depressão nos anos 30, que levou à extrema-direita a subir ao poder na Alemanha, na Itália e outros países do centro e do sul da Europa. Professor, eu realmente espero que o extremismo não chegue na Europa como chegou no Brasil, né? E sim, mudando um pouquinho de assunto, já chegando também a última pergunta, que surgiu agora por um membro do grupo, o senhor comentou sobre o Tratado de Schengen um pouco para trás, e como ele afeta o controle da pandemia e tudo mais. Portugal, além da União Europeia, faz parte de diversas outras organizações, e uma delas é a CPLP, que tem um projeto de mobilidade de pessoas entre países de língua portuguesa. Uhum. Porém, há um problema um conflito entre Schengen e esse tratado, por conta de as pessoas poderem entrar em Portugal, mas não poderem passar para dentro da Europa. E apesar de Portugal ser o país empenhado nessa questão de mobilidade, em sua opinião, Schengen atrasa ou até inviabiliza acordos desse estilo? E como deve ser a ação de Portugal para não perder oportunidades por conta de estar dentro da União Europeia? Uhum. Bom, antes disso, eu faltou-me aqui dar alguns dados importantes, até para nós percebermos a dimensão da crise e o que era esperado, se foi muito, se foi pouco. Eu fiz aqui uma pequena pesquisa, os números têm saído nos últimos dias sobre déficit, desemprego, dívida pública, receitas fiscais, e em alguns indicadores são menos maus do que se esperava. Por exemplo, a receita fiscal do último ano está acima do esperado em 3 bilhões de euros. O que significa que algumas atividades resistiram, continuaram a pagar impostos, ou seja, a receita fiscal não caiu tanto quanto se esperava. Caiu, mas caiu, digamos que menos 3 bilhões do que era esperado. Por seu lado, a despesa aumentou 8%. A despesa aumentou 8% relativamente a 2019. Isto significa, por exemplo, em termos de dívida pública, que a dívida pública aumentou em 2020 20 bilhões de euros. Passou para 270 bilhões de euros. Em 2019 era 117% do PIB, ainda não está calculado para 2020. Quanto ao déficit, ele também se esperava maior, está em 5,7%
do PIB em 2020, mas nós temos que ver que em 2019 Portugal conseguiu um pequeno superávit de 0,1%, ou seja, entre 2019 e 2020 passámos de um superávit para um déficit de 5,7%. Isto para dar a dimensão, não é, daquilo que foi injetado pelo governo em termos de ajudas sociais, em políticas de saúde, de contratação de médicos, de enfermeiros durante um ano. O desemprego está em 6,8% esteve em 2020, no final de 2020. Vamos ver agora com o fim dos apoios ao teletrabalho, aos pais que ficam em casa com os filhos, a muitas atividades dos serviços. Vamos ver com o fim desses apoios como é que toda a gente acha que o desemprego vai disparar, que vai atingir números muito mais altos até ao fim do ano. E, portanto, isto para vos enquadrar a questão de que, neste momento, as regras europeias do Programa de Estabilidade e Crescimento estão suspensas. Significa que os países europeus não estão obrigados a ter déficits quase zero ou dívidas de um máximo de 60% do PIB, mas que em 2023 estas regras serão recuperadas. Ou seja, nós estamos num período de transição em que os governos podem gastar para responder não só à crise pandémica, mas também à emergência social. Mas em 2023 os governos vão ter que voltar a políticas restritivas, políticas orçamentais restritivas, e recuperar o caminho que tinham feito até 2019. O que significa que muitos governos, designadamente o governo português, já estão a fazer essas contas e, portanto, acham que quanto mais gastarem neste momento, mais depois terão que retrair em termos orçamentais. E, portanto, muito gasto agora, muito gasto público, implicará, muitos acham inevitável, implicará austeridade outra vez a partir de 2022 ou 2023. E, portanto, mesmo em governos de esquerda, centro-esquerda, como o português atual, estão neste momento a controlar os apoios e estão a tentar limitar os apoios, tendo em conta essas regras que voltarão a impor-se no espaço europeu. Eu dou-vos um exemplo do que está a acontecer nestes dias. A oposição em Portugal, o Partido Socialista, nas eleições de 2019, continuou a não conseguir maioria absoluta no Parlamento, o que significa que precisa outra vez de apoios pontuais, o que significa que há uma oposição de esquerda e direita que tem mais peso no Parlamento. E esta oposição tem partidos muito contraditórios e raramente conseguem aprovar leis todos juntos contra o governo. Mas aconteceu há poucos dias. Toda a oposição de esquerda e de direita aprovou contra o governo o prolongamento de mais ajudas sociais, ou de ajudas sociais em casos que não estavam previstos, como, por exemplo, empresários em nome próprio ou profissionais de saúde que não estejam relacionados diretamente com a luta ao Covid. Portanto, a oposição aprovou um programa, 3 leis, que aumentam a proteção social de setores que não estavam incluídos ou que estavam um pouco preteridos, e o governo está a contestar isso e está a ameaçar ir ao Tribunal Constitucional para que essa lei seja suspendida, porque entende o governo que essas 3 leis aprovadas pela oposição vão contra uma lei freio que impede a oposição de aprovar gastos que não estejam no orçamento ou que aumentem os gastos do orçamento contra o governo. É uma espécie de freio a pedaladas fiscais, como vocês têm conhecimento aí no Brasil. E é algo que está na Constituição. E, portanto, temos aqui, nos últimos dias, uma batalha entre o governo e a oposição, precisamente pelo gasto público, não é? A oposição a obrigar o governo a gastar mais, a dar mais apoios sociais, e o governo já a antecipar os problemas fiscais que pode haver num futuro muito próximo pela reintrodução
do Pacto de Estabilidade e Crescimento, que impõe medidas muito restritivas no déficit e na dívida e que pode impor austeridade e até, quem sabe, em casos extremos, novos desequilíbrios e a possibilidade de novos resgates. Quanto à pergunta que me foi colocada, ela é uma questão que tem sido, a mobilidade dentro do espaço da CPLP é uma questão que tem sido discutida em Portugal, mas que muitos entendem que é, de facto, incompatível com as regras do espaço Schengen. Eu não sou especialista nessas questões, não sei exatamente qual é que é a forma de evitar essa contradição. Mas ela passa certamente por uma negociação com a Comissão Europeia, com as instituições, com as instituições europeias, no sentido de estabelecer critérios, não é? Critérios para essa mobilidade, porque uma vez entrada a fronteira da União Europeia através de Portugal, qualquer cidadão é livre para circular por todo o espaço. Portugal tem tentado, numa série de questões, digamos que impor na Europa a sua condição de ponte entre vários continentes, de ponto de contacto com a África, com a América Latina, sobretudo, no sentido de conseguir posições mais flexíveis por parte da Europa. Eu julgo que isso será progressivo, julgo que na prática a livre circulação sem limites não será implementada de um momento para o outro, nem de forma homogénea. Julgo que a estratégia será de primeiro justificar esse alargamento junto das instituições europeias e, por outro lado, fazê-lo progressivamente. Por exemplo, primeiro para determinados setores, para estudantes, para certas atividades económicas, mas certamente não de forma automática e homogénea. Até porque nós estamos num momento em que na Europa há muita desconfiança face a questões de livre circulação. Não nos esqueçamos que, digamos que a política europeia foi dominada nos últimos anos não só por essas questões financeiras, mas por aquilo que foi denominado como crise migratória no Mediterrâneo. E, portanto, a narrativa da crise migratória teve muito impacto no centro da Europa, não tanto em Portugal. Em Portugal está muito fora, ou relativamente fora desses fluxos migratórios do Mediterrâneo, mas em países como a Espanha ou a Itália, e até em países com pouco impacto desses fluxos como a Polónia ou a República Checa ou a Hungria, nesses países a psicose da invasão, da islamização, da transformação das sociedades por parte de outras culturas atingiu níveis absurdos, não é? Níveis absurdos. E, portanto, estamos num momento em que se sobrepõem diferentes crises e em que as sociedades europeias estão pouco abertas para esse contacto com os outros, para o acolhimento, e é um pouco esse caldo, essa atitude que justifica os votos da extrema-direita. Porque é muito fácil, em momentos destes, fazer um discurso de medo, de intimidação, de fechamento de fronteiras. Isso é algo que é bem recebido por quem tem uma série de medos na sua cabeça e ainda por cima está a viver momentos financeiros de grande dificuldade. E, portanto, eu julgo que é uma iniciativa que Portugal deve ao espaço CPLP,
Acho que é algo que Portugal deve priorizar e porque se deve bater nas instituições europeias, mas eu antevejo muitos obstáculos a uma adoção dessa norma por parte das instituições europeias. Eu queria agradecer muito por esse episódio, agradecer pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite, agradecer você, ouvinte, por ter ficado até agora. Com certeza valeu a pena, igual ficar até o fim em todos os nossos episódios. E agradecer aos meus parceiros do episódio de hoje. Por favor, digam tchau e até o próximo. Eu agradeço o convite, gosto muito desta vossa iniciativa, acho um empreendimento extraordinário para alunos de Relações Internacionais e gostei imenso de responder às perguntas, gostei muito deste ping-pong e vou estar com muita atenção aos restantes episódios, certamente. Obrigada, professor. Obrigada a todo mundo. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada, professor. Obrigada a todos que ouviram até o final e até uma próxima. Obrigado a todo mundo e espero que tenham gostado e até mais. Muito obrigada por escutar mais um episódio do Pod RI, um projeto realizado em conjunto com o LABRE, Laboratório de Relações Internacionais da Unesp de Franca. Para mais informações, curiosidades, memes, episódios, siga a gente nas nossas redes sociais. Além disso, não esqueça de conferir a descrição aqui do episódio, que a gente costuma deixar alguns links relacionados ao tema da vez.